Então, testemunha é o governador Paulo Câmara. Exato. Boa tarde, governador. Agradecemos pela sua colaboração com a Justiça, dentro dessa sua prerrogativa de nós acertarmos dia e hora. E nós estamos aqui reunidos com os advogados do processo. O processo é o número 101.898672, que corre aqui, está em curso na 10ª vara. Foi um processo que foi promovido contra o senhor Mauro Marcondes Machado, Gilberto Carvalho, Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre Paz dos Santos, Paulo Arantes Ferraz, Carlos Alberto Oliveira Andrade. O senhor tem algum... a primeira pergunta, o senhor não tem nenhuma amizade íntima com as pessoas que eu citei aqui? Naturalmente não, né? Não, eu não. Certo. Eu, como juiz, eu tenho o dever apenas de dizer que o senhor está sob o compromisso de dizer a verdade, tá? Apenas é uma praxe que nós temos que alertar por força da lei. Certo? O senhor foi correto, indicado como testemunha do ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, cujos advogados presentes aqui iniciarão as perguntas para o senhor doutor José Roberto Batoque e doutor Guilherme Otávio Batoque. Vamos começar a fazer as perguntas para o senhor, certo? Doutores? Certo, correto. Se o ministro, só para alertar, se o ministério quiser rever, se ele chegar a tempo, a gente rever as perguntas, mas eu acho que ele não vai. O microfone aqui capta bem. Cabe bem. Boa tarde, governador. Boa tarde. Sou José Roberto Batoque, advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o arrolou como testemunha neste feito. Então eu queria iniciar perguntando ao senhor, sempre respeitosamente, se o senhor é graduado em Ciências Econômicas e por que universidade? Universidade Federal de Pernambuco. O senhor também tem curso de pós-graduação em Economia? Pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental. O senhor poderia nos reportar brevemente, resumidamente, quais cargos o senhor ocupou, quais funções públicas o senhor exerceu na sua trajetória de homem público? Bom, eu sou auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco desde 1995. A partir de janeiro de 2007, fui nomeado secretário de administração do então governador Eduardo Campos. Exerci essa função até o mês de março de 2010. A partir de abril de 2010, fui nomeado secretário de Turismo, também do governo Eduardo Campos. Exerci esse cargo até dezembro de 2010. E no período de janeiro de 2011 até abril de 2014, fui secretário da Fazenda no segundo governo do ex-governador Eduardo Campos. Desde janeiro de 2015, sou governador de Pernambuco. Obrigado. O objeto desta ação penal versa sobre supostas irregularidades na edição de uma medida provisória, mais precisamente a de número 471 de 2009, que teria tramitado com algumas irregularidades ou em condições de ilegalidade. O senhor já ouviu falar, o senhor conhece e sabe a que se refere esta medida provisória 471? Bom, o escopo das informações que nós temos é que trata-se de uma medida provisória em relação a benefícios fiscais do polo automotivo. E esta medida provisória almejava prorrogar o prazo de observância ou de concessão desses benefícios fiscais. O senhor tem conhecimento disso? Tenho sim. Eu
tenho conhecimento dessas prorrogações, até porque foi um dos instrumentos importantes a partir do ano de 2010 para que nós tivéssemos aqui em Pernambuco o recebimento do empreendimento de uma fábrica de automóveis do grupo Fiat Chrysler. Essa fábrica já existe, né, já foi inaugurada aqui em Pernambuco, e ao longo do processo de negociação entre os anos de 2010 e 2012, um dos objetos que foram utilizados como atrativo para a vinda dessa fábrica aqui para Pernambuco foi os benefícios fiscais federais que foram concedidos e prorrogados no âmbito dessa medida provisória. E foi bom para o Estado de Pernambuco, para o povo de Pernambuco, a vinda desta fábrica que aí aportou, estimulada por esses benefícios fiscais? Bom, ela foi muito importante. Pernambuco passou, na década passada, por um processo de industrialização, onde nós recebemos muitos empreendimentos do petróleo e do gás, empreendimentos da indústria naval, polos petroquímicos, indústria de alimento, indústria de bebidas, e um dos polos que o então governador Eduardo Campos trabalhou muito para também vir a Pernambuco foi um polo automobilístico, e a partir dessa renovação dessa medida, a prorrogação desses incentivos dessa medida provisória, foi possível termos condições, junto com políticas públicas que também foram implementadas no âmbito estadual, de benefícios fiscais do ICMS e de acordos para a questão da infraestrutura, da qualificação profissional, que essa empresa viesse a Pernambuco. A Fiat Chrysler se instalou aqui, eu já era governador quando da 2015, fez algo em torno de 4 anos já que esse polo está funcionando, gerou muito emprego, mais de 10 mil empregos nessa região. Ela se instalou na região da Metropolitana Norte. Perdão, governador. Interrompeu um pouco aqui. Quantos mil postos de trabalho essa indústria trouxe para Pernambuco? Ela trouxe de trabalho. Esse é um dado bem atualizado, porque nós fizemos uma cerimônia há cerca de 15 dias de comemoração dos 4 anos que essa fábrica foi instalada. Então ela gerou algo em torno de 11 mil empregos, mais de 11 mil empregos, 13 mil empregos para ser mais exatos. Foi um investimento de 11 bilhões de reais, o número 11 é investimento, 11 bilhões de reais, gerou 13 mil empregos, e nessa data de comemoração dos 4 anos de instalação da fábrica, o grupo Fiat Chrysler anunciou novos investimentos da ordem de 7 bilhões e meio de reais na ampliação da fábrica, de novas linhas, e esse anúncio de ampliação dos investimentos também tem uma perspectiva de termos mais 8 mil empregos. Eu vou prosseguir, excelência. Mas se quiser refazer a pergunta, pode refazer. Essa parte final do seu depoimento, excelência, senhor governador, ela foi truncada por uma interferência no sistema de som. Só as últimas 3 frases que o senhor mencionou. O senhor poderia repetir a perspectiva de aumento desses investimentos e desse desenvolvimento no estado de Pernambuco? Então, deixa eu resumir. A fábrica foi investimentos de 11 bilhões de reais na fase inicial, gerou mais de 13 mil empregos nessa primeira fase, e o grupo Fiat Chrysler anunciou há 15 dias atrás aqui em Pernambuco novos investimentos nesta mesma fábrica de 7 bi e 500 milhões de reais, que devem gerar, nos próximos 4 anos, mais 8 mil empregos no polo automotivo. Obrigado. E o senhor sabe se estes incentivos fiscais concedidos por lei e prorrogados por esta medida provisória 471 foi um fator decisivo desta iniciativa ou desta ação industrial da Ford para ir para Pernambuco? Bom,
O grupo Fiat Chrysler, ele sempre colocou que nas suas negociações e na vinda a Pernambuco, que esses incentivos foram fundamentais para a decisão de investir no Nordeste. Nós temos conhecimento disso por todo o processo que foi de negociação desde 2010. Eu não participei no primeiro momento, porque era secretário de administração e depois de turismo, mas a partir de 2011, como secretário da Fazenda, tivemos várias reuniões e o próprio conjunto de atores do grupo Fiat Chrysler colocava esses incentivos como fundamentais. Tanto é que no ano passado o grupo Fiat Chrysler solicitou, junto com todo o grupo automotivo que atua no Nordeste, no caso Baterias Moura, a própria Fiat e a própria Ford na Bahia, a prorrogação por mais 5 anos. E o então presidente, no ano passado, Michel Temer, ele fez uma prorrogação através de uma lei aprovada no Congresso Nacional, que foi sancionada em dezembro, prorrogando também esse incentivo por mais 5 anos. E isso foi muito importante para esses anúncios de investimentos que o grupo Fiat Chrysler anunciou esse ano, essa prorrogação que foi feita também no ano de 2018. Então, a primeira prorrogação que foi feita através da medida provisória de 2009 e essa segunda prorrogação que foi feita por uma lei aprovada no Congresso Nacional foram fundamentais para o primeiro investimento e para a ampliação agora para os próximos 5 anos. De sorte que, pelo que o senhor nos esclarece, estes incentivos foram tão decisivos para o desenvolvimento do setor no estado de Pernambuco e no Nordeste de um modo geral, quanto o programa de incentivos fiscais para a Amazônia, para Manaus especificamente, produz ou provoca naquela região. Existe uma similaridade entre estas alavancas de desenvolvimento? Eu tenho conhecimento do programa aqui para o Nordeste. Para o Nordeste é fundamental diante das desigualdades que hoje persistem. Mas nas discussões nacionais que nós participamos, eu participo desde secretário da Fazenda e agora como governador, os próprios representantes da região Norte sempre colocam também a necessidade de estar se revisando os programas da Zona Franca, porque para eles também são imprescindíveis no âmbito do desenvolvimento da região Norte. Muito obrigado. Governador, para que nós possamos analisar um fenômeno, nós temos que considerar as 3 dimensões do tempo. Vai, passado, presente e futuro. Esta medida provisória prorrogava, digamos assim, um normativo, uma legislação que concedia benefícios fiscais para as indústrias que fossem desenvolver alguns polos deficitários economicamente do território nacional. O senhor sabe quem é que foi, digamos assim, o iniciador deste programa de concessão de incentivo? Foi o presidente Lula? Ou foi antes do presidente Lula? Bom, o nosso conhecimento em relação a benefícios fiscais, ele vem desde a década de 90. Desde a década de 90 que Pernambuco já trabalha também com incentivos fiscais e eles vão em sintonia também com os incentivos fiscais do governo federal através dos seus vários instrumentos, seja Sudene, Banco do Nordeste ou a própria legislação federal no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, desde a década de 90 que Pernambuco tem políticas de atração de investimentos para as indústrias se instalarem em Pernambuco, também existem os instrumentos federais e a partir da década passada houve um processo também de especialização. Então, nós tivemos políticas específicas para o polo automotivo, para o polo naval aqui em Pernambuco, para o polo de petróleo e gás, tudo isso diante do desenvolvimento dessa política que já vem, a gente acompanha pelo menos desde a década de 90. Década de 90, o fim da década de 90, nós vivíamos o governo Fernando Henrique Cardoso. O senhor sabe se foi exatamente o presidente Fernando Henrique Cardoso quem criou estes incentivos à vista da política pública, das políticas públicas de desenvolvimento regional? Veja, eu não tenho uma precisão das datas. Eu sei que no final da década passada, a prorrogação desses incentivos, ela foi fundamental para que
tivéssemos a continuidade de outros investimentos, como a vinda da indústria do automóvel a Pernambuco, como também pleitos que existiam aqui da fábrica de baterias do Grupo Moura, que já era beneficiada desse sistema anteriormente, porque ela é uma indústria com mais de 50 anos só aqui em Pernambuco. Então, esses instrumentos foram prorrogados em 2009, mas já vinham de antes, eu não sei precisar exatamente a data que eles foram concedidos. O senhor sabe quem é que edita ou aprova ou promulga ou coloca em vigência a medida provisória? O senhor sabe se é um ato do Presidente da República, do Congresso Nacional? O senhor tem essa informação? A medida provisória, pelo nosso conhecimento, ela é editada pelo governo federal e, pelas regras atuais, tem um prazo de serem validadas pelo Congresso Nacional. Então, há um trâmite nesse processo que as regras mudaram um pouco nos últimos anos, mas o que a gente vê no dia de hoje é que o presidente edita e o Congresso tem um prazo para chancelá-la, algo em torno aí de 60 a 120 dias. E antes do Congresso Nacional crivar e aprovar ou rejeitar a medida provisória, o senhor tem conhecimento, governador, se a medida, o projeto da medida provisória, o texto proponente da medida provisória, passa por vários ministérios no Poder Executivo que opinam sobre a necessidade, sobre a conveniência, sobre a utilidade, sobre a oportunidade do conteúdo dessa medida provisória? Sim, nosso conhecimento em relação aos trâmites é que passa pelas áreas afins. Então, necessariamente, uma medida provisória que trata de incentivo fiscal passa pelo Ministério da Fazenda, passa pela Casa Civil para ser enviado ao Congresso Nacional, editada e enviada ao Congresso Nacional. Pelo menos as que a gente tem acompanhado nos últimos anos seguem esse trâmite. O senhor tem conhecimento, ainda que indireto, ou por ouvir dizer que seja, que na tramitação dessas medidas provisórias que visavam a prorrogação desses incentivos fiscais, teria havido qualquer ato de corrupção ou qualquer irregularidade, ou se isso teria percorrido os trâmites normalmente, sem qualquer, digamos assim, heterogeneidade? Bom, eu não tenho conhecimento dessa fase de tramitação. Eu nunca militei como deputado, nunca fui senador, nunca participei de tramitações de medida provisória no âmbito do Congresso Nacional, e eu não tenho informações sobre esse tipo de negociação dentro do Congresso. E no Executivo, sobretudo no governo do ex-presidente Lula, o senhor ouviu dizer ou tem conhecimento de alguma irregularidade ao longo da tramitação dessa medida provisória 471? Não tenho nenhum conhecimento de qualquer tipo de irregularidade. Testemunha depõe sobre o que sabe, não sobre o que pensa ou a sua opinião. Mas o senhor é o governador do Estado e o senhor tem esses dados empíricos, foi secretário da Fazenda, e eu vou lhe fazer essa pergunta. Se essa medida provisória contribuiu para o desenvolvimento industrial desta região, da qual a mais importante trecho da qual o senhor governa, trecho mais importante da qual o senhor governa, se essa medida provisória beneficiou o desenvolvimento e se isto atingiu, digamos assim, os objetivos a que se propunha esta política de desenvolvimento regional e criação de postos de trabalho em zonas de hipossuficiência ou menos desenvolvimento econômico. Bom, essa política de industrialização do Nordeste a partir dos incentivos fiscais para a fábricas de automóveis, ela teve uma função fundamental aqui em Pernambuco, diante da inexistência de um polo automotivo aqui hoje. Após 4 anos da inauguração da fábrica da Fiat Chrysler, é uma realidade hoje esse polo, como eu falei, por investimentos, bilhões, muitos milhares de empregos gerados, numa região que tinha uma vocação até então para o plantio da cana-de-açúcar e
posteriormente o refino do açúcar ou do álcool hidratado. Então mudamos a página econômica da região da Mata Norte com a chegada dessa indústria. Hoje várias indústrias que se chamam sistemistas, né, que auxiliam na produção de automóveis para o grupo Fiat Chrysler, estão instalados na região, estão gerando emprego, estão gerando renda e realmente é um indutor agora de desenvolvimento para aquela região e foi muito importante. Para o senhor ter uma ideia, a cidade que recebeu esse empreendimento, em 3 anos, que é a cidade de Goiânia, teve seu PIB duplicado em virtude da chegada dessa fábrica de automóveis. O índice de desenvolvimento humano na região, então, em decorrência dessas atividades econômicas, industriais, de geração de emprego, aumentou, cresceu o índice de desenvolvimento humano na região? Com certeza o PIB per capita de lá mais perto do que dobrou nesse período de 4 anos. As questões sociais a gente vê avanços, mas ainda não tem os números fechados, mas economicamente a gente sabe que a geração de emprego e renda lá modificou a empregabilidade na região e ao mesmo tempo deu condições de qualificação profissional para milhares de pernambucanos. Governador, muito agradeço as suas respostas e o seu comparecimento como testemunha por nós arrolado. Meu colega, Dr. Guilherme Otávio, tem mais uma pergunta a fazer ao senhor, com a permissão do Dr. Wallace. Boa tarde, governador. Uma única pergunta. Qual seria a chance da Fiat Chrysler ter se instalado em Pernambuco sem os benefícios da prorrogação da medida provisória 471? O senhor poderia dizer? Bom, segundo as informações do próprio grupo, eles não viriam se não tivesse tido a prorrogação desse benefício. Como também afirmaram no ano passado, se não tivéssemos também essa prorrogação por mais 5 anos, que foi concedida no final do ano passado, esses investimentos que eles anunciaram esse ano aqui em Pernambuco de 7,5 bilhões e 500 milhões de reais, que foram anunciados para os próximos 4 anos, também não seria possível diante da perda de competitividade que essa fábrica teria com a perda desses benefícios. Muito obrigado, governador, estou satisfeito e reitero os nossos agradecimentos ao Vossa Excelência. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, você quer fazer primeiro? Pode ser, Boa tarde, senhor governador. Sou da defesa do réu Mauro Marcondes Machado. Eu gostaria de saber se o senhor o conhece. Se já teve algum contato? Eu não me recordo de conhecê-lo. Certo. Governador, o senhor saberia dizer se o governo de Pernambuco, por intermédio de alguém ou de alguma de seus órgãos, de alguma de suas secretarias, teve algum papel na promulgação da medida provisória número 471, na promulgação ou mesmo na propositura dessa medida? Bom, eu sei que havia o desejo do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, de atrair uma indústria automobilística para Pernambuco. Então ele era um defensor, naquele momento, da prorrogação desses benefícios, porque isso poderia ensejar a vinda de uma indústria automobilística a Pernambuco, como de fato veio. Entendi. Então esses anseios do ex-governador foram trazidos ao governo federal? Sim, com certeza, publicamente inclusive. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado pelas suas respostas. Boa tarde. Boa tarde, governador. Meu nome é Leandro Raca, sou advogado de Gilberto Carvalho. Governador, uma rápida pergunta na linha do questionamento feito pelo meu colega Dr. Beraldo. E para a informação de todos aqui na audiência, farei referência a um documento juntado no apenso 2 do inquérito 1621-2015. Governador, este documento é um parecer expedido pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda no dia 30 de outubro de 2009. Nessa data, Vossa Excelência ocupava o cargo de secretário de Administração do Estado de Pernambuco, correto? Correto. Peço licença, Excelência, para ler um pequeno trecho do documento. Senhor secretário, trata-se de encaminhamento do governo do Estado de Pernambuco, propondo estudos com vistas à possibilidade de prorrogação da vigência do regime automotivo especial por período adicional de 10 anos.
Na qualidade, senhor governador, de secretário de administração, o senhor teve conhecimento do encaminhamento pelo governo do estado de Pernambuco de demandas formais que resultaram na edição de estudos do âmbito do Ministério da Fazenda e que posteriormente desaguaram na edição da medida provisória 471? De envio de documentos eu não tenho conhecimento. Como eu falei anteriormente, eu tenho conhecimento de que havia o desejo e o anseio do ex-governador Eduardo Campos de que houvesse a possibilidade dessa prorrogação para que tivéssemos condições de disputar a vinda do empreendimento. Mas envios de documentos por parte do governo do Estado formais, eu não tinha conhecimento na época, nem tenho agora, posso verificar a existência deles. Perfeito, governador, muito obrigado. Satisfeito, excelência. Mais alguma pergunta das defesas? Tem pergunta? Sim, não tem sim. Agradeço. Boa tarde, governador. Boa tarde. O senhor me escuta bem aí? O senhor me escuta bem aí? Eu não estou lhe escutando bem. Todo mundo aqui mais perto, mais pra cá. Só aumentar aqui. Aumenta o volume ali, acho que dá. Tá bom, eu cheguei mais perto do microfone e vou tentar falar mais alto também. Se o senhor não estiver me escutando... Ouvindo melhor. Se o senhor não estiver me escutando, a gente muda aqui, tá? O senhor já trabalhou no governo federal? Não, nunca trabalhei. Tá. Atuou no Congresso Nacional como parlamentar ou como assessor? Não. O senhor atuou na elaboração, na aprovação da MP 471 de 2009? Não atuei. O senhor já foi do Partido dos Trabalhadores? Não. O senhor já arrecadou dinheiro do Partido dos Trabalhadores? Não. O senhor já arrecadou dinheiro para o seu partido? Também não. É normal que uma autoridade receba dinheiro para aprovação de alguma medida legislativa? De maneira nenhuma. Bom, então tudo bem. Eu agradeço a presença do senhor e a colaboração com a Justiça Federal e eu não tenho mais perguntas, então eu passo a palavra. Bem, ratifico o agradecimento aqui, reitero, agradecimento de todos pela sua participação na audiência, governador. Muito obrigado pela sua colaboração como testemunha do juiz, da Justiça como um todo, tá certo? Meus cumprimentos aí, boa sorte aí. Obrigado e boa tarde. Boa tarde. E eu agradeço também aí a Seção Judiciária de Pernambuco pelo apoio da videoconferência e podemos fazer lá na minha advogado, né? Que o doutor Batoque, o governador Camilo Santana me respondeu, está agendado isso? Eles tinham respondido? Já respondi que ele foi ultimado, mas ele não se manifestou no processo. Foi ultimado dia 15. Certo. Eu continuo insistindo, né, Continua, excelência, é fundamental essa pergunta. nós vamos, então, aguardar e reiterar. Coloca reitere-se lá. Inclusive, se me permite, porque o Inácio Divulgação não suporia, se for o caso, de eu vir amanhã junto com as demais testemunhas. Vamos fazer contato com o governador do Ceará. A depender da resposta dele. Eu acho que eu achava que estava certo, mas nós estávamos nessa pendência, então. Para o advogado dele. Aí eu olho pela hora. Pelo que eu disse, para mim não está certo. O advogado disse que são 30 dias para se manifestar, porque tem aquela decisão do Supremo, né, que perde, então ele ainda tem tempo. É porque nós já numa fase final de encerramento, mas... Você está me concedendo prazo
Não. Aqui o prazo é dele. Não, eu só queria saber se tinha algum contato, alguma coisa, alguma ideia, alguma sugestão. Só isso. Eu me comprometo com o juiz em tentar contatá-lo diretamente também para colaborar. O prazo dele está em curso, são uns 30 dias, por agora, por tempo, e não há nenhum problema. Vamos continuar amanhã, então, com as testemunhas do governador Flávio Dino do Maranhão e a senhora Rosalina Costa lá por Skype, né, doutor? Sobre porque hoje realmente deve ter acontecido esse problema mesmo. Não conseguimos a conexão. E aí nós estamos sem conexão aqui, né? Eu bem que pode ter sido por isso, né? Quer tentar agora? Você? Não, podemos tentar. Se vocês estão. Estamos aqui. Eu não sei se ela se comprometeu a comunicação com os servidores, ela está disponível amanhã no mesmo horário. Não sei se agora ela vai estar disponível. É melhor, porque por aqui ela não vai atender. Ela vai aparecer aí, né, no vídeo. Os caras não vão atender. É só nós temos que sair. Melhor desligar aqui, viu? Desligar quando tiver certo. Como é que é? Só desliga ele. Sair do apartamento dela, né? Fazer disponível.